Nós falamos aí na aula passada a respeito de comportamento do consumidor voltado para o aspecto como o consumidor ele acaba percebendo, o processo de percepção dele, as motivações e as influências sobre esse processo aí que envolve, inclusive, seus próprios valores pessoais, né? E só reforçando, o indivíduo é ele que coloca valor sobre as coisas, né? Por quê? Porque cada um de nós acaba tendo as suas preferências, nós acabamos influenciando muito esse processo de colocar valor nas coisas. Então, um livro, por exemplo, ele não tem o mesmo valor monetário para todas as pessoas, tá? Tem pessoas que pagariam mais por aquele livro do que o valor que ele está sendo vendido, e tem pessoas que pagariam menos. Então é importante ressaltar isso, que envolve toda uma questão de individualidade. Hoje a gente vai dar essa continuação falando do comportamento do consumidor, mas de um processo de tomada de decisão, tá? É só uma visão geral aí de como que o consumidor ele passa por esse processo de tomada de decisão e qual que é o peso, né? Como que funcionam as influências tanto culturais quanto de renda na escolha, né, nas decisões dos clientes. Começando aí sobre a questão da tomada de decisão, a compra realizada pelo consumidor, ela é sempre uma resposta a algum problema, né? Então as pessoas elas vão consumir porque elas estão desejando algum tipo de produto, né? Ou elas estão com algum tipo de necessidade. Então, uma compra é uma resposta a um problema. Esse processo, ele tem algumas etapas importantes que estão relacionadas a como se fossem classificações e partes desse processo de tomada de decisão na hora de se realizar aí a compra. O primeiro ponto importante destacar para vocês é que toda compra ela vai se iniciar com o processo de reconhecimento do problema. Quando que a gente dá o pontapé inicial em algo que a gente vai comprar? A partir do momento que você reconhece que você tem alguma necessidade, né, ou que você tem algum desejo. Olha, eu vi que a editora lançou um livro interessante sobre uma temática que me interessa e eu tô de olho nisso. Eu dei um exemplo que acontece muito comigo. Por quê? Porque livro é um tipo de produto que eu valorizo muito. Tenho quantidade boa de livros aqui, então eu sempre gosto de estar adquirindo livros. É um produto que me interessa muito. Até tem a ver com, inclusive, minha profissão e tudo mais. Então, olha, isso aí me interessa, então vou adquirir. Então, às vezes, você fica esperando ali o produto, aí você vê que sai um livro, olha, sai um livro sobre uma temática que me interessa. Por exemplo, nós já temos algum tempo, né, desde o início, no caso da pandemia. Nesse momento, você já consegue encontrar algumas publicações, alguns livros a respeito desse período, que não foi encerrado, mas você já tem algumas informações. Como nós da área de administração lidamos com essa questão, teve várias mudanças, várias rotinas que foram alteradas e tudo mais, é um tema que não é da área de administração, mas que interessa ao administrador que está mais atento na sua área. Então, por que que interessa? Porque você faz uma leitura, você acaba conhecendo melhor esse período importante dos anos de 2020, 2021, foi um marco importante, né? Foi o centro da atenção, o mundo caminha, as coisas continuam, tal, mas aí você tem mais detalhes, você acaba descobrindo coisas que você desconhecia, que você não vai achar em jornal nenhum do mundo, se você não pegar o autor e ler, porque o que que ele fez? Ele fez um estudo muito complexo e você compra ali tudo mastigadinho. Então, por isso que livro eu acho interessante, porque você está adquirindo material de alguém que já foi pesquisar para você. Todo consumidor, ele vai dar esse pontapé inicial na hora de adquirir um produto, na hora que ele se depara com esse reconhecimento de um problema, que pode ser uma necessidade ou um desejo. É claro que nem todo produto que a gente acaba consumindo, ele vai passar por um processo. É importante destacar que dependendo do tipo de produto ou serviço que a gente adquire, é evidente que tem um grau de complexidade e envolvimento do consumidor muito grande, tanto do consumidor quanto da venda. Você vai comprar o carro é uma coisa, você vai comprar uma camiseta é outra, você vai comprar um tênis é outra. Então, é importante fazer essas distinções.
Bom, o reconhecimento do problema, então, é esse primeiro passo. Você percebe que aquilo te despertou interesse e você pretende adquiri-lo. Então, o primeiro passo é o reconhecimento dessa necessidade. O vendedor ele tem que ficar atento a essas observações, por quê? Porque o vendedor é ele que faz esse contato com o cliente. O vendedor, a gente vai falar sobre isso daqui poucas semanas, né? Na hora que a gente de fato começar a estar falando de técnica de vendas e tudo mais, ele no processo de comunicação com o seu cliente, ele vai estar ali descobrindo, procurando informações para ver se o cliente ele atingiu essa primeira etapa, que é essa etapa de que ele está diante de um problema ou uma necessidade. É evidente que geralmente essa conversa é muito amigável e o vendedor ele sente do cliente se o cliente está mais disposto a uma conversa ou não, porque evidentemente tem situações em que o cliente, até pela sua própria personalidade, ele se mantém ali mais resguardado, então ele inicialmente ele não demonstra facilmente qual é o tipo de necessidade que ele está passando, algum tipo de desejo, tá? O segundo ponto importante, após o reconhecimento do problema, nós temos a questão da busca de informações. Essa busca de informações é um segundo passo e é importante porque hoje é mais fácil o cliente ter acesso a informações. É muito mais fácil. Por quê? Porque hoje com a internet, pessoal, a internet foi uma questão assim que mudou como as coisas funcionam no mundo. É claro que teve todo o desenvolvimento de tecnologias, né, o computador e tudo mais, mas a internet mudou muito. Era muito mais difícil as pessoas terem acesso às informações. Por isso que, com esse avanço da informática, o barateamento, a diminuição de custos, né, a fabricação em massa, entre várias outras coisas, desenvolvimento de novas tecnologias, e com a internet, acesso à informação, coisa que você não tinha. Então, você chegava numa loja, você estava praticamente dependendo das informações e da qualificação de um vendedor. É claro que se você tem interesse em um assunto, às vezes você tinha algumas pré-informações. Por quê? Porque você conversava com as pessoas aqui, outras pessoas ali, e aí dava certo. Só que hoje, com acesso à internet, por exemplo, você entra no YouTube, você acha o que você quiser. Essa busca de informação, ela ganhou uma importância muito grande. É claro que isso afetou de forma significativa o processo de vendas. A gente vai voltar nesse assunto e detalhar mais em aulas futuras, tá? Mas hoje, um consumidor, ele pode estar muito a par do que ele está comprando. Ele pode estar sabendo muito bem, pesquisado anteriormente, aquilo que lhe interessa. Às vezes a pessoa chega lá, o atendente acha que a pessoa está adquirindo um serviço, às vezes ela não está sabendo o que acontece. Isso é um erro, porque às vezes você está adquirindo um serviço e você pede para uma pessoa prestar algum serviço para você. Às vezes você já olhou antes na internet, o cara está trabalhando, você já sabe o que ele está fazendo, porque você já teve um pré-conhecimento. Então, isso impactou de forma muito significativa o processo de vendas. Só que essa busca da informação, ela é o nosso segundo passo aí desse processo de tomada de decisão. Inclusive, é um passo muito importante. Hoje, os consumidores eles estão mais habituados, principalmente os jovens que já nasceram numa geração onde o acesso à informação é muito mais facilitado. Então, esse processo de busca de informações, que é o segundo passo, embora ele exista, o que acontece? É sempre importante ressaltar que a palavra final vai ser do consumidor, é ele que vai pesar ali as suas preferências e as suas necessidades. A partir do momento que você tem o reconhecimento do problema, da sua necessidade ou desejo, depois a busca de informações, você vai para a avaliação de alternativas, que é o nosso terceiro passo relacionado aí à tomada de decisão na hora de realizar uma compra. O que é esse terceiro passo, essa avaliação de alternativas? Justamente no momento em que você vai começar a observar produtos similares ou substitutos. Essa busca de alternativas, ela é importante. E como eu disse para vocês, no exemplo que eu iniciei, que é o dos livros, você tem hoje, inclusive no mercado de livros, você tem alternativas. Então você digita lá, eu quero saber um livro que trata sobre a questão do Covid-19, da pandemia. Como eu falei para vocês, a gente já tem um tempo que está passando, que tratam do assunto. Livro sobre uma perspectiva de um médico brasileiro, livro de uma perspectiva de uma chinesa que estava
que mora na cidade onde iniciou toda essa questão da pandemia. O que essa avaliação de alternativas? Que você pode procurar, talvez, diferentes perspectivas. Então, quando você vai pegar um assunto, você consegue observar também, analisar as alternativas e procurar qual daqueles que mais te interessa. Essa avaliação de alternativas, então, é um caso interessante. Você vai comprar um celular, você vai buscar aí quais modelos, quais são, nesse preço aqui, quais marcas têm modelos similares, aí você compara um com o outro e tudo mais. Depois que você avaliou as alternativas, você vai fazer a escolha do produto. Aí é quando você toma a decisão, né, depois que você fez uma análise e opta pela compra. Evidente que depois da compra você vai experienciar o produto e aí você vai sentir de fato se aquele produto ele atingiu suas expectativas, foram além, ficaram aquém e tudo mais. É importante ressaltar todos esses passos na tomada de decisão. Para muitos pesquisadores, eles sempre levam como se fosse o processo de tomada de decisão como algo racional. Pessoal, isso é uma questão interessante que sempre costuma dar conflito em pesquisas. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que o ser humano é racional. Ele é racional? Sim, mas não vamos exagerar nesse sim, não. Porque, embora nós sejamos racionais, nós temos cargas emotivas, nós temos preferências, nós temos sentimentos, nós somos pessoas aí cujos nossos sentimentos, valores interferem nas nossas decisões. Então, nós não somos máquinas, né, absolutamente racionais. Então, é importante lidar com isso. Por isso que muitas pesquisas, quando vão se realizar a respeito do consumidor, elas às vezes pode até obter um resultado que na prática ela não se concretize muito, tá? Porque uma coisa é você analisar de uma perspectiva racional, outra coisa é você estar envolvida de fato com o acontecimento. Dando sequência aqui, deixa eu abrir aqui minha planilha que a gente fala sobre esse processo de tomada de decisão, eu vou ressaltar aqui algumas influências importantes sobre essa tomada de decisão, influências que acabam pesando aí na decisão, que são as influências culturais, tá? E também a própria renda. Continuando, um segundo ponto importante relacionado ao estudo do comportamento do consumidor, né? A gente falou semana passada coisas relacionadas a valores, questões motivacionais. Hoje a gente vai estar dando uma continuidade falando dessas influências culturais, né? Como que isso acaba interferindo nas nossas decisões, tá? Não é determinante, é influência. Importante destacar isso por quê? Porque algumas pessoas partem de uma premissa equivocada de que a cultura determina as coisas. Ela não determina, ela influencia. Senão, todos nós comportaríamos de sempre forma igual. Isso não é verdade. Então, no mesmo ambiente, você tem pessoas que se comportam de formas diferentes, né? Algumas mais suscetíveis a algumas influências, outros menos. E é importante destacar. Quando a gente fala dessas influências culturais, o Solomon destaca aqui um pedaço do livro dele a respeito do que é cultura. A cultura ele coloca como se fosse uma espécie de personalidade de uma sociedade. Inclui ideias, de modo geral, até valores, questões éticas. É evidente que essa cultura que nós temos, ela se reflete na nossa vida, se reflete no nosso dia a dia, se reflete no modo como a gente veste, como a gente se alimenta, como a gente às vezes se comunica. Então a cultura ela acaba sendo um acúmulo de significados, tá? Isso aí é o papel da cultura. Como a cultura ela tem esse acúmulo de significados, ela é compartilhada pelos membros de uma determinada sociedade, né? A cultura é algo também bastante flexível, né? Ela vai, com o tempo, ela vai se modificando. Essa modificação, o Solomon coloca sempre num sentido de evolução. Eu discordo, tá? Porque eu acho que as coisas podem mudar para melhor ou para pior, tá? Inclusive culturalmente. Por quê? Porque depende dos valores que nós achamos importantes na nossa sociedade. Se você achar que tudo progrediu, é um erro. Eu consigo
ver diversas formas de coisas que já foram melhores e com os tempos atuais as coisas culturalmente não estão das mais belas. Então você observa quais eram os valores. Esses valores refletem na nossa vida como um todo, né? Inclusive ele afeta questões do que nós julgamos como certo e errado. Nós vamos ter um reflexo na nossa vida dessas questões. Lembrando que o indivíduo ele está imerso nessa área externa. Porém, como indivíduo, ele tem que ter autonomia de caminhar com as próprias pernas. É evidente que nós precisamos sempre chamar a responsabilidade dos nossos atos e observar aquilo que nos é bom ou ruim. A cultura, dessa forma, ela acaba, sim, tendo uma influência sobre o comportamento do consumidor, não só de compra, mas pode influenciar a vida dele como um todo. Como exemplo aqui para vocês, a gente pode imaginar diferentes culturas, como que seria uma lanchonete na Índia. Os indianos têm uma cultura muito peculiar, bastante diferente aos nossos olhos. Então, eles têm hábitos diferentes, eles têm rotinas diferentes, o modo como eles encaram alguns problemas, o modo como eles pensam sobre leis, o modo como eles organizam a sociedade deles. Várias coisas são diferentes da nossa cultura brasileira, generalizando, evidentemente. Por quê? Porque o próprio Brasil, como é um país muito grande, você consegue perceber culturas distintas, do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, do Amazonas para o Rio de Janeiro. Então, é importante você estar atento a isso, né? Porque isso causa um impacto, evidentemente. Isso muda a forma como você faz o negócio. Como que você vai negociar com essas pessoas que têm perspectivas diferentes quando você senta no mesmo negócio? Por fim, dessa questão das influências, né, que tem sobre o comportamento do consumidor, nós temos a última questão, que é a questão da renda. A renda, evidentemente, ela é um fator muito importante no comportamento do consumidor. Evidentemente, vocês já imaginam que sim. Por quê? Porque é só eu pegar a renda de vocês e multiplicar por 3 a partir de outubro, que vocês certamente apresentarão um comportamento diferente como consumidores. A renda, ela causa muito impacto porque ela acaba permitindo ao consumidor ter um poder maior de compra. Isso significa que ele pode e ele provavelmente vai alterar o seu padrão de comportamento de consumidor. Você que comprava determinada marca de arroz, você pode comprar outra marca. Você que comprava o tênis de R$ 240, você pode passar a estar comprando o tênis de 410. Você que viajava no final do ano para o litoral do Rio de Janeiro, né? Você vai poder fazer uma viagem para o Chile para conhecer Santiago. Então, a renda, ela tem um impacto muito grande. No meu mestrado, eu fiz um trabalho sobre consumo, foi bastante interessante. Eu fiz uma pesquisa com pessoas e tudo mais, querendo saber, identificar comportamentos de consumidores diferentes, né, entre os jovens. E acabei notando umas questões muito interessantes. O questionário de renda apontou um resultado significativo. A renda, sim, é um fator que altera o comportamento de consumo das pessoas, tá? Quando você tem uma disponibilidade maior de dinheiro, você pode aumentar o volume de compra, você pode manter o volume, mas mudar as marcas. Você provavelmente vai frequentar lugares diferentes. Quando nós trabalhamos com marketing, como a gente sabe, ele precisa identificar o perfil do consumidor. Então, quando você responde lá, qual que é a sua faixa etária, de tantos a tantos anos, qual que é o seu sexo, qual que é a sua renda? Ah, eu ganho até 3 salários mínimos, de 3 a 5, de 5 a 10, acima de 10, né? São questionários bastante simples, mas essas informações são muito importantes para as empresas. São importantes porque ajuda a empresa a identificar quem que é seu público-alvo. Geralmente, pessoas que têm uma renda maior, elas vão começar a valorizar cada vez mais a qualidade. Elas vão ficando mais exigentes e elas vão começando a exigir produtos de melhor qualidade. Marcas mais resistentes, marcas que às vezes têm
mais famosas, ou com design mais bonito, ou produtos mais saborosos e, evidentemente, mais caros, tá? Para uma empresa, é essencial ela descobrir quem que é seu público-alvo. E na parte de vendas, isso é muito importante porque isso muda o comportamento do consumidor. E o vendedor, ele tem que ficar atento a isso, por quê? Porque dependendo do público-alvo que ele está trabalhando, a renda das pessoas que ele está trabalhando, isso tem um impacto significativo aí, até na forma como ele vai atender os seus clientes. Por quê? Porque clientes, quanto maior a renda, mais exigentes eles são em relação à prestação de serviço ou à qualidade do produto, tá? Eu queria saber se está tudo bem com vocês, só queria saber se está tudo certo, se alguém tem alguma dúvida.